Olá, galerinha do 8º ano, tudo bem com vocês? Animados para mais uma aula de matemática? O assunto hoje da aula será polígonos. Me chamo Tatiana Alvarenga e sou professora de matemática. Só lembrando que este assunto aqui será dividido em duas partes. Hoje nós apresentaremos a primeira parte. E você pode observar que o PAC 7, unidade 1, contempla este assunto. E nele nós iremos estudar sobre os polígonos, que são figuras geométricas que compõem a base da geometria plana. Agora vamos aprender a classificação dos polígonos, os seus elementos e sua nomenclatura de acordo com o número de lados. Vamos lá então, galerinha. Além disso, vamos conhecer algumas fórmulas que relacionam os ângulos, os lados, as diagonais de um polígono e o cálculo também da área. Então vamos lá? Polígonos são figuras geométricas planas compostas apenas por uma linha fechada, que por sua vez é formada apenas por segmentos de reta. Um polígono é considerado convexo ou não convexo, de acordo com o formato dessa linha. Se existir algum vértice voltado para o interior do polígono, ele não será convexo. Caso contrário, ele será. E então vamos ver aqui alguns exemplos de polígono. Então nós temos aqui o polígono convexo, ok? Por que, pessoal, é convexo? Conforme eu expliquei para vocês, se eu ligar, se eu pegar um segmento aí e ligar as extremidades, sempre este segmento vai estar interno à figura. Então, nós temos aí duas representações de convexo e uma de não convexo. Então, vamos para a classificação dos polígonos. Os nomes dos polígonos dependem do critério que utilizamos para classificá-los. Se usarmos o número de ângulos ou o número de lados, teremos a seguinte nomenclatura. Então, aqui, pessoal, nós temos o número de lados ou o número de ângulos. Nós temos também o nome do polígono em função do número de ângulos e o nome do polígono em função do número de lados. Então, quando eu tenho 3 lados ou 3 ângulos, então como que eu vou chamar, como que eu vou nomear esse polígono? Então, se ele tem 3 ângulos, é um triângulo. Se ele tem 3 lados, é um trilátero. Agora, 4 ângulos é um quadrângulo. Agora, em função dos lados, é um quadrilátero. E quando eu tenho 5 ângulos, é um pentágono. E 5 lados, um pentalátero. Agora, quando eu tenho 6 ângulos, é um hexágono. E quando eu tenho 6 lados, é um hexalátero, ok, galerinha? Vocês já tinham ouvido falar destes nomes em algum momento? Então, vamos continuar aqui. E quando é 7 ângulos, heptágono. E quando é 7 lados, heptalátero, ok, galerinha? E quando é 8 ângulos, octógono. E quando é 8 lados, octolátero. E quando é 9 o quê? Ângulos, eneágono. E quando é 9 lados, enealátero. Ok, galerinha? E quando é 10 ângulos, decágono. E quando é 10 lados, decalátero. E 11, quando é 11 ângulos, como que eu chamo, galerinha? Lê aí na TV, na telinha aí, por favor. Um decágono. E 11 lados, um decalátero.
Chique esses nomes, né, pessoal? E 12. 12 ângulos, dodecágono e 12 lados, dodecalátero. Agora, quando eu tenho 15 ângulos, pentadecágono. E quando eu tenho 15 lados, como que fala aí, pessoal? Pentadecalátero. Agora, 20 ângulos, icoságono. E 20 lados, icosálátero. Já tinha... Gostaram, pessoal, dos nomes aí? Em função dos ângulos e dos lados? E um polígono convexo e não convexo? Então, um polígono é convexo quando todos os pontos de um segmento de reta que possui as extremidades no interior do polígono também estão dentro dele. Sendo assim, se for possível encontrar pelo menos um segmento de reta que possui as extremidades dentro do polígono e ao mesmo tempo um ponto fora dele, esse polígono não será convexo. Pessoal, aí nós temos duas figuras. Na figura 1 mostra um polígono convexo e a figura 2 um polígono não convexo. Então, o que nós podemos observar aí? Vamos ver aqui na telinha, por favor, galerinha. Se eu pegar, né, um segmento aqui, colocar interno, ó, sempre vai estar, né, no polígono. Agora, se eu pegar um ponto aqui interno e pegar outro ponto também interno, eu vou ter uma parte desse segmento aqui que vai estar externa ao meu polígono. Então, quando acontece essas situações, eu falo que o meu polígono é não convexo. Agora, se eu pegar qualquer ponto interno a esse polígono e ligar, né, obter segmentos, e esse segmento sempre estiver interno totalmente a esse polígono, ele é chamado de convexo. Caso contrário, é não convexo. Ok, galerinha? Então, vamos continuar aqui os assuntos. E polígonos regulares? Quando um polígono apresenta todos os lados congruentes entre si, ou seja, possuem a mesma medida, ele é chamado de equilátero. Este assunto que nós já até estudamos. Equilátero, todos os lados iguais, bem como os ângulos também são iguais. Quando todos os ângulos têm a mesma medida, ele é chamado equiângulo. E os polígonos convexos são regulares. Então, se eu falo que um polígono é convexo, eu também vou falar que ele é regular. Quando apresentam os lados e os ângulos congruentes. Ou seja, são ao mesmo tempo equiláteros e equiângulos. Por exemplo, o quadrado é um polígono regular. Por quê? Ele possui quantidades, 4 lados iguais e 4 ângulos iguais. Agora vamos analisar vamos observar aqui os elementos de um polígono convexo. Um polígono convexo qualquer possui os seguintes elementos. Os lados. O que são lados? São segmentos de retas que compõem a linha usada para definir os polígonos. E os vértices? Você já ouviu falar num pontinho que liga os dois lados? Esse pontinho é chamado de vértice. Vértice, pontos de encontro entre os lados de um polígono. E diagonais? Já ouviu falar em diagonais? O que são diagonais? São segmentos de reta que ligam dois vértices não consecutivos de um polígono. E os ângulos internos? O que são ângulos internos? Ângulos são medidas, né, entre os lados. E se são internos, significa que eles estão dentro do polígono, estão no interior. Então, ângulo entre dois segmentos de reta adjacentes no interior do polígono são denotados por ângulos internos. E os ângulos externos? O próprio nome já explica. Ângulos são as medidas, né, de um lado com o outro. No entanto, quando é externo, é que está de fora, né, da minha
figura, do meu polígono que seja. Então, ângulos externos é o ângulo entre um lado e o prolongamento do lado adjacente a ele. Aqui para algumas atividades. Vamos lá? Existe um polígono que possui um número de lados igual ao número de diagonais. Pessoal, vamos analisar aqui, ó, essa figura. Então, eu tenho um lado. Para eu ligar este lado a este aqui, ó, eu chamo esse aqui de vértice. Liguei aqui para o outro lado, vértice, vértice, vértice. E eu ligando os dois vértices, eu tenho um lado. Agora, o que divide exatamente no meio é chamado de diagonal. Então, aqui, ó, nós temos lados, lados. Aqui é os lados, certo? Os lados. E os pontinhos aqui, ó, que encontram os lados, eu chamo de vértice. Ok, galerinha? Então, eu tenho vértice e lado. E aqui é a diagonal. Só para ilustrar aí para vocês. Vamos para a atividade agora, ok? Existe um polígono que possui um número de lados igual ao número de diagonais. Então, eu tenho o mesmo número de lados e o mesmo número de diagonais. Como que eu vou chamar esse polígono? Quadrado? Quadrado eu mostrei para vocês agora há pouco no quadro que tem 4 lados e quantas diagonais? 2. Não é, pessoal? Vamos observar aqui de novo no quadro. Então, essa aqui, ó, do quadrado. Aqui eu tenho uma diagonal e também tenho outra diagonal. Então, um quadrado tem 4 lados, certo? E 2 diagonais. Essa primeira diagonal e esta segunda diagonal. Então, um quadrado não é a resposta para essa atividade. Quais alternativas que nós temos, além do quadrado? Nós temos um pentágono, que tem 5 lados. Será que um pentágono tem 5 diagonais? E o hexágono, 6 lados? O heptágono, 7 lados? Então, para você que marcou aí pentágono, alternativa B acertou. Por quê? Vejamos aqui na telinha. O pentágono aqui, pessoal, tem 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, essa aqui, ó, eu pegando este ponto com este, eu formo uma diagonal, este ponto com este, outra diagonal, 2 diagonais. Agora aqui, ó, este com este, outra diagonal. Pessoal, então aqui nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5 diagonais. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Nós temos aqui 5 diagonais. Então, significa que o pentágono possui o mesmo número de lados e de diagonais, ok? Pessoal, assim nós finalizamos mais uma aula do Educa TV. Aguardo vocês na próxima aula. Não percam nenhuma de nossas programações. E também nos sigam, por favor, no nosso canal Educa TV Lavras no YouTube. Um abraço, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau!